Capítulo 3. Mirando longe. Ele era muito amado. Sua mãe o criou como um príncipe, e porque era seu primogênito, filho de um nobre e rico homem, Antônio recebeu tudo o que ela desejava para ele. As coisas começaram da melhor maneira possível. A promessa de uma vida maravilhosa teceu os poucos anos que a família passou juntos. Infelizmente, o pai de Antônio morreu quando o filho tinha 4 anos e meio. A prosperidade acumulada ao longo de uma vida afortunada e ativa já havia sido sabiamente dividida entre os filhos do primeiro casamento e a nova família, de modo que Antônio e sua mãe puderam levar adiante uma vida confortável, aproveitando a paz do interior. Araçatuba, localizada no oeste do estado de São Paulo, era uma charmosa cidade de fazendeiros. Calçadas asseadas contornavam as cercas baixas de madeira branca, única separação entre o espaço privado de casas e jardins e aquele público das ruas. Nas muitas praças floridas, antigas árvores e fontes borbulhantes ofereciam um abrigo do calor intenso do verão. Carruagens passando por estradas de terra e boiadeiros fazendo suas transações no centro completavam o cenário. A vida social era simples. Os antigos preconceitos que separam ricos e pobres, brancos e negros, coexistiam no inverossímil, mas de alguma forma harmonioso, estilo de vida brasileiro, em que as relações sociais são seladas por vínculos paternalistas que suavizam a desigualdade e mantêm a injustiça. O paternalismo cria a ilusão de da sociedade ser uma grande família, na qual, apesar do sofrimento indevido, cada um encontra um nicho para aliviar o peso da existência. Sua mãe se chamava Maria de Lourdes. Era uma mulher ousada e ambiciosa. Pai e irmãos haviam sido voluntários na Revolução Constitucionalista de 1932, quando o Estado de São Paulo se rebelou contra um governo federal que persistia em adiar suas promessas de uma nova Constituição. Por ser mulher, Lourdes não pôde atender às armas como desejava fazer e teve de aceitar participar da revolta como enfermeira. O obelisco mausoleu aos heróis de 32 se erige hoje no Parque Ibirapuera, em recordação da histórica rebelião que marca a identidade do paulista. Pelas veias de Lourdes corria invisível a mística dos Nogueiras. Ambos seus pais, assim como seu falecido marido, partilhavam do mesmo sobrenome e se acreditava que o ancestral comum fosse um barão, vindo da Ilha de Madeira, mais de 2 séculos antes. Na nova colônia, o barão teria fundado um poderoso e aristocrático clã de proprietários de terra que sobreviveu através de uma genealogia de letrados, professores, advogados e militares. Lourdes era uma mulher instruída. Conhecia bem a literatura brasileira e apreciava o português falado e escrito corretamente. Numa época em que, habitualmente, as mulheres se casavam e cuidavam da família, ela resolveu ir morar numa colônia japonesa, recentemente instalada nas redondezas, naquele que seus filhos chamariam depois no meio do mato. Lá, Lourdes se tornou professora de português. Anos mais tarde, ela conheceu o pai de Antônio. Ele deve ter gostado da figura distinta dela quando a viu caminhando pelas ruas, e foi assim que Lourdes se tornou a esposa do gerente do único banco da cidade, e quando ele morreu, ela herdou metade da fortuna dele, o suficiente para garantir a ela e a Antônio uma vida abastada. Mas Lourdes queria mais. Ansiosa por desfrutar do poder que o dinheiro proporcionava, ela queria administrar as novas posses em primeira pessoa, seguindo sonhos arquitetônicos e planos de investimento. Entretanto, ela precisava de ajuda técnica, mas em quem confiar? Para o olhar atento de pretendentes e impostores, ela era sobretudo uma viúva atraente, com títulos e uma boa conta bancária, e ela sabia disso. Antônio era uma criança naquele tempo. Vivia ninado pelas atenções de Lourdes, sem se tornar, porém, uma criança mimada e irritante. Não gostando de desperdício, desde pequeno, Antônio guardava e armazenava. Uma empregada atônita ouvia colocar de lado o resto de comida para mais tarde. Parcimonioso e modesto, não gostava do luxo e do supérfluo, assim como não lhe agradava a orientação de sua mãe para não dividir seu lanche com as outras crianças da escola.
mas manteve seus pensamentos para si e só fazia o que achava certo. Emotivo e sensível, nunca se rebelou abertamente à autoridade da mãe, mesmo naquela vez em que ela lhe cortou sua franja num formato de onda que ela imaginava charmosa e que ele detestava. Vestido de linho branco e no conforto material, Antônio cresceu com a autoconfiança que sua posição lhe garantia. Apesar disso, ele era tímido e nunca abusou do poder social no qual vivia. Sua sensibilidade para com aqueles que tinham menos do que ele acompanhou sua vida desde sempre. A família era conhecida e respeitada na pequena cidade do interior. Antônio tinha muitos amigos e a alegria da infância foi amplificada quando recebeu de presente uma bicicleta de aço alemã importada com câmbio, a única da inteira cidade. As experiências escolares de Antônio não começaram muito bem. Inscrito no internato católico, Antônio fez todo o ensino primário com a sensação de asfixia. A doutrinação dos padres e sua obsessão com o conceito de culpa eram insuportáveis. Os clérigos não perdiam uma oportunidade para inculcarem nas consciências dos alunos a responsabilidade pelo pesado fardo que carregavam em seus ombros desde Adão e Eva. Oprimido pelo dogmatismo, Antônio percebeu que seu raciocínio livre, que tanto lhe dava prazer, estava tolhido. Que ele tenha se lamentado com sua mãe ou não, o fato é que ele foi finalmente transferido para um internato metodista. A liberdade que descobriu e as orientações que recebeu pareceram-lhe como luz após anos de trevas. Antônio pôde, enfim, ter sucesso na escola, se tornando um dos melhores alunos e sem muito esforço. Na verdade, ele não estudava muito. Era o sistema educacional metodista que oferecia uma saudável disciplina e a oportunidade de aprendizado. Antônio fez novos amigos e até os professores gostavam de conversar com ele. A vida teria continuado suavemente se tão somente Lourdes não tivesse se enamorado por um boiadeiro que passava com seu gado pela cidade. O rústico João deve ter cativado as fantasias dela, que incluíam a necessidade de se ter um homem. A relação terminou em gravidez, e para evitar o escândalo social, os dois se mudaram para a cidade natal de João. Um bebê nasceu, uma bebê, Raquel. O casal oficializou sua união e então retornou para Araçatuba. 2 anos mais tarde nasceu outro filho, Osni, que herdou os olhos verdes e o cabelo loiro de ascendência europeia de seu pai. Antônio tinha 8 anos quando do novo casamento de sua mãe. A vida com o padrasto era tão diferente da anterior como o paraíso é do inferno. João tinha ciúmes de Antônio e, sendo uma pessoa primitiva, não podia competir com os altos padrões e maneiras que o primeiro marido de Lourdes havia deixado como legado da família. Entre outras coisas, João não sabia ler nem escrever. Lourdes, como boa professora, rapidamente solucionou a falha, permitindo-lhe assinar seus primeiros cheques. O que não tinha conserto era que o marido da Dona Lourdes, como João passou a ser conhecido pela cidade, pretendia administrar seu novo lar da mesma forma como conduzia seu gado, usando sua primária e indisputável autoridade. Ele deve ter se encontrado no endereço errado, porque a máxima de Lourdes era eu quero, eu posso, eu mando. Gritos, ameaças e brigas se tornaram parte da rotina diária. Para sobreviver a este ambiente familiar, Antônio teve que desenvolver um certo distanciamento emocional que combinava com o pensador natural que ele era. Esbelto, elegante e sorridente, lhe desagradava todo tipo de explosões emocionais e, portanto, construiu nos anos uma capacidade de manter o sangue frio que iria ser importante em seu futuro. Valorizava a reflexão e a lógica. Desta forma, sua mente viajava para além dos limites da realidade imediata, mantendo os sentimentos trancados dentro do peito. As extensas fazendas que seu pai lhe deixou, os cavalos e gados, foram visitados por ele e alguns parentes umas poucas vezes em longas andadas a cavalo que podiam durar dias. Sem preocupações financeiras ou prazos, um certo grau de desorganização, porém, acompanhava a vida de Antônio, se refletindo no fato de que as coisas começadas não eram terminadas. A vida abastada embaçava as prioridades. Os anos corriam no emaranhado de desejos e atividades sociais, ninados pelo sossego atemporal da vida interiorana.
Mais uma mudança no currículo escolar de Antônio aconteceu quando, sem aparente explicação, sua mãe o mandou para uma escola em outra cidade, onde, por causa da desinformação dela, Antônio acabou perdendo um ano, enfraquecendo ainda mais sua tênue ligação com o mundo acadêmico. Em compensação, no lar em que foi morar, Antônio entrou em contato pela primeira vez com uma figura paterna positiva. Ele estava na casa do seu tio Rinaldo, irmão mais novo de Lourdes. Jovial e interessante, o tio engajava Antônio em conversas intrigantes. Ele e a esposa eram espíritas. E, através deles, Antônio tomou conhecimento da mensagem humanista contida nos evangelhos, o que deixou uma forte impressão em sua mente agnóstica. Interessado em muitas coisas, Antônio tinha curiosidade sobre o como e o porquê de tudo. Privilegiava as especulações vastas e livres, quando sua inteligência podia abrir asas. Entretanto, após os sucessos na escola metodista, ele nunca mais foi um bom aluno. De volta a Araçatuba, ele terminou o colegial. Nenhuma iniciativa foi tomada para continuar estudando. Antônio trabalhou aqui e acolá, buscando o seu caminho. A inquietação social dos anos 60 se espelhava em seu desejo de mudança e oferecia um excelente fermento para um pensador espontâneo. Mas, mais do que estudo teórico, Antônio queria ação. Durante um tempo, ele se juntou a um grupo do Centro Espírita que recolhia comida para os pobres. Mas chegou o momento em que ele se deu conta que tirar a fome por um dia não resolvia o problema. Foi então que o cartaz, afixado na entrada do edifício religioso, atraiu sua atenção e finalmente fez sentido para ele. Com renovado interesse, ele fitou a escrita: Jesus não quer a dor, ação. O itálico ação acendeu uma luzinha em seu cérebro e, a partir desse momento, ele encerrou sua experiência caridosa e passou a preferir as conversas sobre política com seus amigos na Praça Central, ao frescor do entardecer. Finalmente chegou o dia em que Lourdes expulsou João de casa. A oportunidade foi dada quando este fez mais uma de suas furiosas cenas contra Raquel, porque esta, atrasada para a aula de piano, havia ousado andar de bicicleta. Aquela foi a gota d'água. Lourdes o mandou embora de casa para sempre. Após sua partida, todos soltaram um profundo suspiro de alívio e nenhuma palavra foi dita sobre ele. João, entretanto, não se deu por vencido. Permaneceu por um tempo num hotel da cidade, onde arquitetou um plano para destruir a coisa mais preciosa de Lourdes, Antônio. Para conseguir isso, envolveu seu próprio filho, Osni, de 12 anos na época, propondo-lhe matar o irmão e permanecer impune por causa da minoridade. Não sei qual foi a resposta de Osni, mas o fato é que quando a atmosfera esquentou a ponto que parecia que algo fosse acontecer, duas testemunhas entreouviram uma conversa de João e correram para avisar Lourdes e Antônio. Antônio, agora um jovem de 22 anos, apesar de a mãe lhe pedir para se esconder, pegou seu revólver e, a grandes passos, se dirigiu ao hotel onde estava alojado o padrasto. Lá, o desafiou a um duelo fora do edifício, mas João fugiu. Quando Lourdes e os amigos chegaram, Antônio soltou a tensão e caiu num choro profundo. A vida pedia respostas e ele não as tinha prontas. Sua mãe desejava que ele se tornasse um engenheiro e, para agradá-la, Antônio aceitou a sugestão. Entretanto, a verdade era que suas chances de ir à faculdade não eram reais. Sem a necessária disciplina e o compromisso, ele não podia se permitir o longo treinamento que uma universidade exigia. Seu futuro parecia incerto e distante. Foi então que ele pensou no serviço público. Candidatou-se para um teste e passou, sendo admitido num escritório em São Paulo. Mudou-se para lá, cheio de esperanças, para logo constatar que o trabalho era estúpido. Ter amplas porções de seu cérebro inutilizadas por horas a fio era-lhe insuportável, e ele se demitiu. Agora, por conta própria, Antônio se perguntou o que fazer. Trocando ideias aqui e acolá, resolveu ficar em São Paulo e empreender um novo negócio. Pediu à sua mãe uma pequena quantia de sua herança e se tornou um fornecedor de produtos para cabeleireiros, apesar de não ter experiência em vendas e de ser tímido. Antônio almejava ser seu próprio chefe.
Dadas as condições iniciais, suas probabilidades de sucesso eram escassas. Mas a juventude disfarça as sombras. Ele era autoconfiante e bonito, um jovem quase filósofo caminhando pelas ruas cheias da grande cidade, à procura de um futuro brilhante.